Hoje aqui no estúdio eu estou recebendo o consultor jurídico Guilherme Montoro, portanto você tira dúvidas hoje sobre direitos trabalhistas. O Guilherme responde aqui ao vivo para você. A sua pergunta você manda para cá pelo nosso WhatsApp, anote aí, é DDD 12, número 981352908. 12 é o DDD, número 981352908. Guilherme, obrigado mais uma vez pela companhia aqui no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, velho. Guilherme, muitas perguntas chegam aqui sempre que você vem, então eu já vou começar a fazer para a gente conseguir responder o máximo possível. Marlon é de Tatuí, São Paulo, diz que ele trabalhava na área rural, na zona rural, como trabalhador rural. E pergunta, se o meu patrão mudar a minha carteira de trabalho para jardineiro, ele tem quanto tempo para fazer alterações no meu salário? Bem, na verdade eu precisava entender a situação do Marlon, se houve efetivamente uma promoção para essa outra função de jardineiro, e ele foi trabalhar então muito provavelmente na área urbana. Mas o fato de sair da área rural para ir para a área urbana não automaticamente faz com que o salário altere. Altera questões relacionadas à jornada noturna, enfim, mas não necessariamente significa que o salário altera. Agora, se foi prometido, se foi ajustado uma diferença salarial por conta dessa promoção, essa alteração de cargo, tem que ser imediato. Então, o empregador tem que pedir a carteira para o trabalhador, em 48 horas devolver com a alteração da função, e o salário já tem que ser aplicado imediatamente, o novo salário. Certo. O Laércio de Sumaré, interior de São Paulo, diz que foi demitido em 2009. Ele trabalhou nessa empresa por 6 anos, mas a empresa ela entrou em falência. Ele diz que o juiz já deu ganho de causa para os funcionários, mas até agora ninguém recebeu nada. Ele pergunta o seguinte, a firma ela tem sede própria e vários trabalhadores estão na mesma situação que eu, doutor. Por que demoram tanto para fazer o leilão desse imóvel da empresa para poder fazer os pagamentos dos funcionários? Eu devo procurar o Ministério do Trabalho? Bem, ao que tudo indica, o Laércio tem uma ação ajuizada, já com uma sentença proferida e provavelmente até com o trânsito em julgado. Significa que não cabe mais recursos. Então, a procura pelo Ministério do Trabalho talvez não seja tão eficaz. O que eu acredito que esteja acarretando essa demora é o fato da empresa ter decretado a falência. Quando há a decretação da falência, tem o cenário da massa falida. E aí, então, todos os créditos dos trabalhadores são habilitados nessa massa falida. E aí é nomeado um síndico, um administrador para essa massa falida, e o que é encontrado de bens é administrado neste processo paralelo, e na ordem da lei, na ordem de chegada dos créditos, é que vai sendo liberado de acordo com o que vai sendo auferido com a venda de bens ou com o bloqueio de créditos, enfim. Então pode ser que a demora decorra disso. E também, infelizmente, a gente tem no Brasil um processo que permite a interposição de muitos recursos, muitas etapas que tornam a questão mais protelatória. Então, se a empresa não tiver de boa fé, ela acaba tornando mais longo o processo. Ok. Olha só, o Jair manda uma pergunta para cá, eu não entendi muito bem a pergunta dele, mas talvez você entenda, Guilherme. Ele diz que trabalha numa empresa terceirizada e desde o dia 1º de outubro deste ano, a empresa perdeu o posto de trabalho. Imagino que a terceirizada deixou de prestar serviços a outra empresa, deve ser isso, né? Ele fala que está aguardando a empresa informá-lo sobre o que fazer. Então ele está se antecipando e pergunta, o que eu faço num caso como esse? Bem, é importante saber se ele deixou de receber salários ou deixou de receber os seus direitos. De fato, é uma realidade, uma empresa que presta serviço, uma empresa terceirizada, perder um posto de trabalho. E pode ser que ela não tenha onde realocar os trabalhadores ou todos os trabalhadores. Aí cabe à empresa ou dispensar os trabalhadores sem justa causa e pagar todas as verbas, ou então permanecer pagando o empregado e tentar realocá-lo em um outro posto tão logo seja possível. Agora, se ela deixou de pagar salários ou deixou de recolher fundo de garantia ou qualquer outro direito dele, aí surge a figura da rescisão indireta do contrato de trabalho que ele, empregado, pode aplicar no seu empregador por conta do descumprimento das obrigações. Certo. Como ele disse que foi no dia 1º de outubro que a empresa perdeu, ainda é cedo. Não dá para saber se ele, quer dizer, não tem nenhum direito dele quebrado por enquanto, né? Por enquanto, aparentemente não. Certo. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o consultor jurídico Guilherme Montoro. Ele tira dúvidas sobre direito trabalhista. Você pode mandar sua pergunta para cá pelo nosso WhatsApp 12 98135 2908. Guilherme, mais perguntas que chegam aqui para a gente.
Deixa eu ver aqui, quem escreve é a Luciana, de Sorocaba, diz que o marido dela trabalha numa empresa com registro em carteira para uma função. Só que ele precisou realizar durante um tempo 2 funções. A que está no registro da carteira e uma outra que não tem registro nenhum. E não recebeu nem um centavo a mais por isso. Aí ela pergunta que direito ele tem devido a essa situação de fazer uma função extra. Ele tinha que ter recebido um adicional? Bem, é importante a gente entender se ele exerceu uma função substituindo um outro empregado, e precisaria saber por quanto tempo ele substituiu. Dependendo da situação, ele teria sim direito ao salário substituição, ou seja, o salário deste outro empregado, se for um salário mais alto, pelo tempo que durar essa substituição. Ou então eu tenho uma outra figura, que é a figura do acúmulo de função. A questão não existe previsão na lei para o acúmulo de função. Então é uma questão que ela é debatida na jurisprudência, ou seja, na justiça, é debatida pela doutrina, e entende-se que se as funções exercidas tiverem relação com a função original, não existiria um acúmulo de função. O empregado está à disposição do empregador, ele recebe seu salário e está à disposição do empregador. Agora, caso as funções não tenham nenhuma conexão com aquela função original pela qual ele foi contratado, aí pode surgir a figura desse acúmulo de função que gera um adicional. Como não está previsto na lei, não existe um percentual específico desse adicional. Então há julgados que falam em 40%, há julgados que falam em valores inferiores. Ok, entendi. A Nádia, do Rio de Janeiro, também manda para cá a pergunta dela. Ela diz que andou circulando nas redes sociais, Guilherme, a notícia de que o FGTS de trabalhadores de um determinado período seria reajustado. Quem tivesse direito a esse benefício teria que recorrer à justiça. E ela pergunta, essa informação é verdadeira, Guilherme? Sim, a informação é verdadeira com ressalvas até o presente momento. A questão o Fundo de Garantia do Trabalhador, infelizmente, ele é vinculado à conta do governo de forma compulsória. O trabalhador ele não recebe essa quantia de 8% do seu salário e investe aonde ele entender melhor. Ele é obrigado a deixar naquela conta vinculada. E nesse ponto de ter que deixar esse valor naquela conta vinculada, até hoje o que vale é o índice de atualização TR, que é um índice que por muitos anos ele ficou muito baixo de atualização ou às vezes até negativo. Então sim, houveram diversas ações ajuizadas buscando essa atualização do Fundo de Garantia por outras taxas mais benéficas, o INPC ou o IPCA. Considerando a repercussão geral que esse assunto tem, porque todos os trabalhadores do Brasil teriam direito a essa questão, o STF suspendeu o trâmite dessas ações para que ele decida de forma definitiva e aí aplique-se o direito para todos. Então, no momento, o assunto está suspenso, aguardando o STF julgar. Sem prazo? Sem prazo. Ok. Aqui dentro do estúdio hoje, você teve dúvidas relacionadas a direito trabalhista tiradas pelo consultor jurídico Guilherme Montoro. Guilherme, tem mais dúvida aqui antes da gente encerrar o jornal. A pessoa não quis se identificar, mas perguntou que direitos tem um trabalhador autônomo. Bem, o trabalhador autônomo ele não está vinculado a nenhuma empresa por registro. Então, ao trabalhador autônomo cabe se inscrever perante o município, a prefeitura, e ao prestar serviços, ele deve recolher os impostos dele e a empresa recolher os impostos da parte dela, normalmente com a emissão de RPAs. Mas não há nenhum tipo de direito equiparado ao dos trabalhadores registrados, tal como fundo de garantia, férias, 13º, esses direitos, efetivamente, eles não existem. Até pelo fato de ele realmente ter essa autonomia, ele não está obrigado a obedecer ordens de ninguém, enfim. Ok. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, ele disse que foi supervisor de uma empresa em Manaus por 1 ano e 2 meses e nunca assinaram a carteira de trabalho dele. Então ele foi convidado por uma outra empresa que prestava assessoria na empresa onde ele trabalhava. E de repente ele diz assim, não depositaram meu salário e nem me indenizaram, já tem 2 meses isso. Me disseram que eu ainda sou funcionário deles, onde ele não tinha a carteira assinada, mas não estão me pagando salário nenhum. Pode isso, doutor? Como é que eu resolvo isso de forma amigável? Você entendeu a encrenca? Acredito que sim. Bem, de forma amigável não é possível a gente garantir que ele vai conseguir resolver. Os caminhos para resolver de forma amigável, o sindicato da categoria, o Ministério do Trabalho e Emprego, ou até mesmo o Ministério Público do Trabalho.
Além, é claro, de uma tentativa de um contato direto com essa empresa para que ela registre, assine a carteira, pague os direitos e então ou continue o vínculo de emprego dele ou então faça a rescisão, quer seja por uma dispensa sem justa causa ou até se ele se interessou por uma nova proposta, por um pedido de demissão. Ok. Olha só essa aqui, a Rose, ela não escreve de onde ela fala com a gente, mas diz que ela foi contaminada no trabalho com formol e ela está sem receber pagamento ainda. O que devo fazer? Pergunta a Rose. Bem, para a Rose eu não vejo outra alternativa a não ser buscar realmente a Justiça do Trabalho. Não vejo outra alternativa mesmo. Então, muito provavelmente ela deve ter sequelas decorrentes dessa contaminação. Então aí a gente tem a figura da doença do trabalho e ela tem direito de ser, enquanto estiver doente, afastada perante o INSS, receber pelo INSS. Então logo ela tem a alta, ela vai ter estabilidade no emprego porque essa doença foi originada no trabalho. Então, considerando que ela está sem receber salário, a gente fala que ela está no limbo jurídico, né? Então ela não está nem abraçada pelo INSS e nem pelo seu empregador. Então não resta outra alternativa a não ser buscar a justiça. Certo. Para fechar aqui, porque algumas perguntas chegaram nesse sentido, vou sintetizar pela Késia Nunes, que disse que foi demitida há 1 ano, até agora não recebeu nada. A dúvida é quanto tempo o funcionário tem, o ex-funcionário tem, para recorrer de decisões da empresa depois que ele deixa de ser funcionário. O empregado ele tem 2 anos da data da rescisão do contrato de trabalho. Tá? 2 anos. Dentro desse período, considera-se a projeção do aviso prévio. Então, se ele for indenizado, esses 2 anos contam do término do aviso prévio indenizado. Mas são só 2 anos. E do momento em que ajuiza a ação, é possível buscar direitos de 5 anos para trás. Mas é importante observar esse prazo, porque passou os 2 anos, realmente não dá mais para buscar. Não dá mais para fazer nada.